Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à parte 3 do estudo de Ezequiel, capítulo 20, aqui na EBD Ágape. Você pode encontrar muitos materiais no nosso canal do YouTube, mas agora, falando da EBD, estamos estudando particularmente o capítulo 20 de Ezequiel, uma preciosidade da palavra de Deus para transformar o nosso coração e fazer com que a nossa vida seja realmente plena aqui na terra. Como é bom saber que Deus tem um caráter, uma segurança para que a gente possa ver o futuro de uma forma diferente e viver este presente, esse tempo de agora, fazendo tudo aquilo que precisamos fazer para ter uma vida plena em Deus. Tá curioso? Nos acompanhe, continue. Ezequiel, capítulo 20, parte 3. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga a eles: Assim diz o soberano Senhor: No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também com mão erguida, jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Meu Deus! Olhei, porém, para eles... Foi forte aqui para mim agora. Desculpa aí, gente. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: Não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive meu braço, e por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também com mão erguida jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei a decretos que não eram bons e a leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas o sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Estou aqui hoje eu, meu irmão Breno. Tudo bom, gente? Vamos aqui continuar a palavra de Deus de Ezequiel 20. Vai ser muito lindo, entendeu? 19 e 20 juntos. Estamos aí. É isso aí. Hoje, nosso irmão Daniel nos dá assessoria à distância, né? Estará apenas com a sua presença aqui nos auxiliando e intercedendo. Glória a Deus por isso.
Vamos, como o Breno falou, dar continuidade a Ezequiel, capítulo 20. Pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um lápis, o que você preferir, um caderno, para tomar nota daquilo que a gente vai falar e do que o Espírito Santo vai falar com você. E eu te peço, aquilo que o Espírito Santo falar com você, coloque nos comentários, para que nós também sejamos edificados. E você vai nos auxiliar no evangelismo online, dando agora, desde já, um like e compartilhando. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, porque aí a ferramenta do YouTube vai entender que este conteúdo é relevante, este conteúdo é bom, este conteúdo está sendo compartilhado automaticamente. Ele nos auxilia no evangelismo, tá bom? É assim que funciona a inteligência das redes. Peço sua ajuda para que o evangelho chegue a mais pessoas. Antes de tudo, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças. Muito obrigado por tudo o que o Senhor já fez por nós, por toda a intervenção até este momento e por tudo que o Senhor já preparou a partir de agora e que nós nem imaginamos, mas sabemos que é bom, que é muito bom, que supera todas as nossas expectativas, nos torna fortes para resistir às provas e nos torna humildes, Senhor, para poder estar no lugar aonde os nossos olhos desejam, aonde a nossa alma deseja estar, deseja descansar, para que nós não amaldiçoemos os momentos de prova e que a gente não idolatre os momentos aonde estaremos aos olhos humanos em boas condições. Nos ajuda, papai. Nós não sabemos nada, tudo vem de ti, tudo é através da tua palavra, pela tua intervenção, pelo Espírito Santo, pela obra de Jesus. Tudo, tudo, tudo vem de ti. Muito obrigado, Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Estamos aí, youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Lá tem muitos outros episódios e você será grandemente abençoado com a EBD e com outras tantas ministrações de material para crescer em Deus. Vamos lá. E já fizemos a abordagem da primeira parte de Ezequiel 20. Hoje a gente vai começar do verso 13 e vamos até o verso 25, por aí. Deus vai falar conosco e vai realmente confirmar se é isso. E a gente vai dividir o capítulo 20 em partes, porque tem coisas muito preciosas para aprendermos aqui. Inicialmente, no verso 14, eu quero compartilhar com você o que recebi, que é o seguinte. Diz assim o verso 13. A casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Aí no 14, o Senhor fala, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Breno, ele cita muito a passagem de Êxodo 34, e eu acho linda e maravilhosa essa passagem, quando diz, né, que Deus é longânimo, compassivo e outras tantas qualidades. Leia em casa, tá bom? Leia aí depois da escola bíblica. Mas aqui nesse momento eu vejo uma faceta de Deus aonde ele mostra que ele zela pelo nome dele antes até mesmo de nós zelarmos. O que eu quero dizer com isso? Ele preserva a imagem dele, mesmo que a gente não preserve. Deus não precisa de nós para cuidar dele. Nós temos a honra de cuidar do nome de Deus. Então, quando alguém decide profanar o nome de Deus, na verdade, ele não vai conseguir. Pastor, mas tanta gente aí fala o nome de Deus em vão e o corpo de Cristo está sendo tão mal falado em tantos veículos. Ok, mas você está olhando para um momento aqui, né, no nosso calendário, o ano de 2020, o ano de 98, que teve escândalos, isso e aquilo. Beleza. Não esqueça que a gente tem no nosso calendário 2020 anos. E a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais combatido e é o livro que
por si só, muda o entendimento das pessoas. Aí eu te pergunto, será que Deus precisa realmente dessa defesa nossa do nome dele? Deus não precisa dessa defesa. Nós temos a honra de carregar este nome. Nós temos a honra de carregar a cruz de Cristo e seguir após ele. Isso é uma honra, tá? Não estamos fazendo favor nenhum. Nós temos um favor imerecido, que é poder ostentar a bandeira do reino, que é sermos embaixadores do reino. Esse é um cargo verdadeiramente honorário, ou seja, é um cargo de honra, mas, porém, um favor imerecido. O favor é de Deus, de Cristo, para nós, e não de nós para eles. Então, voltando para o texto, Deus diz, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E dá continuidade. Vamos para o verso 16, dizendo, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Então, Deus está mostrando o equívoco do povo e ele deixou que o povo realmente se contaminasse, porque ele saiu. E por que Deus saiu? Porque Deus é santo. E a sua presença não pode conviver com trevas. Pastor, então eu não vou nunca poder ter o Espírito Santo em mim, porque tem áreas na minha vida que são trevas. Olha, se você já reconheceu isso, para que você alcance a salvação no dia da sua morte, para que você garanta, né? Para que você garanta a salvação no dia da sua morte, você precisa caminhar o dia de hoje com essa área em santidade. Então, se arrependa agora, porque o arrependimento é que trará a remissão. Então, você se arrepende hoje, amanhã de novo, e aí a gente vai viver o que o apóstolo fala de desenvolver a nossa salvação. É isso, é diário, ok? E aí diz o Senhor, verso 22, mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado os olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Deus, ele acaba aqui fazendo um balanço. Ele trouxe um peso de julgamento, entre aspas, né? Não é o julgamento final, mas ele trouxe uma consequência, deixou que as pessoas tivessem a colheita dos seus atos, mas ao mesmo tempo ele diz, contive a mão. Aí eu vou te lembrar que às vezes na Bíblia diz assim, que Deus se arrependeu, né? Que gera até uma polêmica sobre isso, assim, mas Deus não tem a presciência de tudo, e como ele se arrependeu? Se ele se arrependeu é porque ele viu um efeito ruim que ele não queria. Não, não é isso. Existe uma questão de tradução, né? E aí esses espaços de indefinição acontecem. Mas essa expressão, ela resolve, no meu ponto de vista, suficientemente essa dúvida. Deus se arrependeu? Não. Deus viu o pecado, Deus deixou que as pessoas tivessem colheita, mas diante da sua misericórdia, aí a gente volta para o Êxodo 34, né? Um Deus bondoso, misericordioso e longânimo, ele contém a sua mão, ou seja, tudo o que era para a gente colher, ele diz, tudo bem, você vai colher, mas eu estou contigo e você não vai levar tudo. É só para você entender mais ou menos, na nossa linguagem, o que significa conter a mão, quando Deus fala também na sua palavra, abrandar a ira e se arrepender. É muito legal o que o pastor Guilherme está trazendo. Você vê como Deus é bom, né? Eu estava nesses dias estudando a palavra de Deus, assistindo a aula de um professor. E ele falou exatamente a respeito da palavra que foi utilizada em Gênesis, quando diz Deus se arrependeu. E que a linguagem, a língua que foi escrita não foi a nossa língua, e que na língua original, né, tem o significado de um pai que olha para um filho e que está sentindo muita dor pelo erro do filho. Só que a gente não teria essa palavra em português. E aí a palavra veio, Deus se arrependeu. Então talvez uma melhor tradução, de acordo com esse professor, seria Deus olhou para a situação do homem
se sentiu muita dor com aquela situação, quase que pedindo para que aquele homem não fizesse aquilo, e isso é o que significa o arrependeu naquele termo. Então é muito importante a gente entender, não que a gente tenha que saber outras línguas para ler a Bíblia, não é isso. Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus passou, né? Deus fala com os seus profetas e os profetas falam conosco. A vida do profeta também é importante, ele tem suas questões. Mas quando a gente vira alguma coisa que nos chame a atenção, a gente pode estudar, a gente pode aprofundar para entender melhor o coração de Deus. Aqueles que querem entender o coração de Deus vão ter essa oportunidade de buscar, e hoje tem muita ferramenta para que você possa aprender. Então não fique na superficialidade da palavra de Deus, mas sempre fique pensando em o que é que Deus quis dizer com isso aqui, né, de maneira objetiva. Perfeito, perfeito. Queridos, e o que o Breno trouxe é muito importante. Já lemos aqui, eu não vou recordar agora o livro, ou melhor, não posso fazer essa afirmação. Espírito Santo, me traz a lembrança. E, salvo engano, olha como ele é maravilhoso. Creio que foi em Juízes, quando a palavra nos diz que os discípulos não serem maiores que os mestres, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Isso que eu estou falando para vocês foi um entendimento que o Espírito Santo me trouxe. O mesmo Espírito que está em você me trouxe essa revelação, e esse homem que falou isso, que ensinou isso que o Breno mencionou, gente, é muito tempo dedicado à palavra de Deus e muita oração dedicada para entender os mistérios na palavra de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, eu recebi esse entendimento. Se eu recebi, você vai receber. E não só do que a gente está tratando aqui. Você vai começar a ler a palavra e declarar Espírito Santo. Como eu fiz agora, que eu disse, não vou recordar. Não, eu não posso dizer isso. Eu vou recordar. E se Deus quiser, virá à minha mente agora. Aí eu, portal, abro o espaço para que a revelação venha. Então, queridos, o Espírito Santo, ele fala com todas as línguas estão nele e todo conhecimento está nele, ok? Repetindo o que Breno afirmou, você não precisa saber outras línguas, saber muito de ciências para conhecer a palavra de Deus. A ordem é inversa. A palavra de Deus tem toda ciência e todas as línguas. Aleluia. Deus, só um glória a Deus aí nesse aleluia, porque é isso aí mesmo. Eu nunca vi. Eu vou falar para todos, eu não conheço um livro mais completo do que a palavra de Deus. E, na verdade, não tinha como, né? Se você for pegar qual o melhor autor, é aquele que criou todas as coisas. Então, é fantástico. É da Bíblia para os demais livros, inclusive a Bíblia vai te dar o filtro correto para que você retenha o que é bom nos demais livros. Glória a Deus, isso mesmo. Legal, você gostou? Continuamos estudando a palavra de Deus, você agora vai ter um tempo para meditar, e sempre lembre disso, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus está disponível para transformar a palavra dele em realidade na sua vida e no seu coração. Nós interrompemos agora e continuamos o estudo de Ezequiel capítulo 20 no próximo episódio. Mas se lembre, é nossa responsabilidade pessoal e sua também ter esse momento, esse privilégio de poder ouvir ao próprio Deus falando da palavra dele. Então não perca essa oportunidade. Leia de novo o texto de Ezequiel capítulo 20, tire um tempo, vá para o seu quarto, como o próprio Senhor Jesus nos orientou, e se alimente da presença de Deus disponível para cada um que quer buscá-lo. Um grande abraço e até o próximo episódio.